Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez aqui com vocês, com uma breve palavra nesse momento, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar direto aos nossos corações e quem sabe assim trazer um alívio, um bálsamo, um renovo vindo do céu. É o que eu espero que essa palavra seja ao nosso coração. Mas antes de ler o texto, peço a vocês que desde já curtam, compartilhem e comentem. Dessa forma vocês ajudam aí esse servo do Senhor a evangelizar e levar a palavra a mais pessoas. Vamos embora lá agora para aquilo que realmente importa, para a palavra do Senhor. O texto de hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 3, verso 1, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim, era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galileia. Seu irmão Filipe governava Itureia, Tracônites, Lisânias e governava Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Glória a Deus, irmãos. É uma palavra poderosa, é uma palavra que mostra justamente o que Deus está fazendo através da vida desse homem, desse último profeta que nós podemos dizer do Antigo Testamento, João Batista, um homem que tinha por si só um gênio bastante forte e que se importava apenas em servir ao Senhor com total devoção. Um homem que não se dobrava a Baal, um homem que não se dobrava ao sistema. E Deus o preparou aproximadamente 30 anos para viver mais ou menos esse período de ministério de 6 meses, que foi por volta ali do ano 29 depois de Cristo, entre 28 e 29 depois de Cristo. Lucas traz esses detalhamentos para nós porque serve como um marco histórico, porque Lucas era um exímio historiador, então ele relata a sua obra, ele traz a sua narrativa toda apoiada em fatos históricos para nós termos uma ideia de quando ocorreu. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, porque esse texto fala muito conosco. Bom, a palavra vai dizer assim, era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galileia e o seu irmão Filipe governava a Itureia. Tracônites e Lisânias governava Abilene. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Olha, aqui nós percebemos que através desse texto, quando nós vamos estudar o versículo 1, a história, nós percebemos que há um remanejamento nas autoridades que são colocadas. Alguns saem, outros são colocados no lugar, e isso tudo indica alguma coisa para nós, logicamente, irmãos. Isso tudo indica, isso muito acontece em nossa vida. Vocês já viram? Quando nós chegamos no deserto, quando nós chegamos, conhecemos Jesus, parece que começa um entra e sai da nossa vida, não é verdade? De pessoas. Nós, em determinados momentos, até pensamos, será que isso vai acabar um dia? Será que o Senhor vai trazer de fato pessoas que andam conosco para somar? Pessoas que são do nível da promessa? Bom, a resposta para você, meu irmão, para você, minha irmã, se está se questionando isso, é um sonoro sim. Mas há um remanejamento, pessoas começam a entrar e começam a sair, e aqui tudo faz parte daquilo que Lucas está retratando, que Deus está preparando o palco para o show do Messias, ou seja, Deus está no tempo certo, meu irmão, e no tempo específico, começando a preparar o cenário da vitória. Aqui é momento de virar a página. Aqui é momento em que Jesus desce à terra para fazer. Aqui é momento em que as coisas vão ser vistas de forma diferente. Até se estabelece uma nova aliança. Até se estabelece um novo sacerdócio.
E por isso, nós podemos crer que sempre quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai mexer em nosso cenário. No tempo certo, Deus começa a preparar o cenário. Em Romanos capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo, através das suas palavras proféticas, vão nos trazer a exata compreensão. E eu quero ler com vocês na nova versão transformada, que é uma versão um pouco mais atualizada, que traz uma compreensão e não se perde muito do texto original, que diz assim, ó: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Então eu não sei pelo que você tem passado, meu irmão. Eu não sei pelo que você tem passado. Talvez você tenha sentido dor. Talvez você tenha sentido agonia, porque algumas pessoas foram embora da sua vida e chegaram outras que talvez não são tão legais assim. Bom, essas pessoas que chegaram talvez está te preparando para aquilo que há de vir. Agora não se preocupe, tranquiliza o teu coração. Tranquiliza o teu coração, minha irmã, porque isso só quer dizer que o Senhor está preparando o cenário para a tua vitória. Fica firme no processo. Aguenta o entra e sai. E se você identificar que precisa sair, corre logo. Corre logo. Atualiza. Colabora com Jesus. Ajuda Ele nessa missão. É muito melhor quando nós tiramos do que Ele mesmo, porque quando Ele vem e arranca, é com mão forte. Sai, parece que provoca muita dor. Olha, mas eu quero te dizer, tudo tem um propósito. E aqui agora Lucas sai da esfera política e vai entrar na esfera religiosa. Ele vai dizer: Anás e Caifás eram sumos sacerdotes sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem a João Batista, filho de Zacarias, que vivia no deserto. É impressionante isso, como Deus faz as coisas, não é impressionante, irmão? Eu amo a forma de Deus trabalhar. Eu amo como o Senhor, ele não se submete às manipulações humanas. Deus é absolutamente soberano, irmão. Ele foge de um sistema perverso e se encontra além das manipulações. Por que eu estou falando isso? O ser humano tem uma tendência muito grande de querer controlar as divindades. Eu vou tentar explicar isso muito bem através de algumas passagens da palavra de Deus. Mas nós percebemos isso porque Anás, ele já tinha sido deposto do cargo. E Caifás, que era o seu genro, tinha assumido, e era Herodes que tinha colocado ele. Naquela época, Herodes nomeava os sumos sacerdotes porque Roma se encontrava. A nação estava toda pervertida, estava toda, corrompida pelo sistema político, uma sujeira muito grande, mas Anás ainda ficava ali. Você percebe que Lucas retrata ele como sumo sacerdote porque ele ainda exercia grande influência sobre as decisões, e principalmente nas decisões que se referia ao templo e às decisões religiosas. Homens levantados por Deus simplesmente para ajudar o povo, para conhecer, mas estavam envolvidos em esquemas sujos, inclusive na morte do Senhor Jesus, nós vemos isso. Então, Deus ele foge disso, irmão. Por quê? Porque a palavra não veio para eles. A palavra veio para João Batista, que estava no deserto. Porque Deus deliberadamente resolveu escolher as coisas loucas do mundo para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Eu lembro de um texto que mexe muito comigo, que também está em Romanos, capítulo 9, a qual Paulo declara ali para eles, ele diz o seguinte sobre uma passagem de Moisés. Ele fala: pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia não depende apenas de Deus, e não a misericórdia depende apenas de Deus. E ele vai completar dizendo assim, vamos ler novamente, eu quero ler na NVI agora. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus ter misericórdia com quem aprouver, ele ter misericórdia, mais da misericórdia de Deus. E nós percebemos isso ao longo da história da humanidade, inclusive ao longo da história bíblica, irmãos, que o homem ele sempre teve um anseio de querer controlar
as pessoas. Nós oferecemos Jesus, oramos mais porque queremos sair do lugar onde nós estamos, queremos viver uma coisa nova. Eu quero trazer isso para a nossa vida. Por exemplo, Alisson, eu não creio que dinheiro seja a solução para quem está todo endividado. Porque se você encher uma pessoa de dinheiro que está endividada, o que vai acontecer com ela? Ela simplesmente vai pagar as suas dívidas, mas vai fazer mais dívidas, porque ela ainda não foi sarada daquela, ou ela não tem o conhecimento, a sabedoria necessária para ela possuir uma quantia de dinheiro. E talvez as dívidas que ela vai assumir ali agora seja maior. Eu, por exemplo, não creio que um relacionamento novo seja a solução para quem, por exemplo, acabou de terminar um relacionamento e o mundo imputa isso para nós. Nós percebemos em Êxodo capítulo 32, por exemplo, quando os israelitas estavam esperando por Moisés. Moisés subiu, jejuou e orou durante 40 dias em favor deles, para que Deus trouxesse a revelação. E foi no momento da revelação das tábuas da lei. Enquanto eles estavam no monte, Deus deu a ordem para eles, desçam, porque eles estão lá adorando a outro Deus. E tudo por quê, irmãos? Porque não deram conta de esperar. Sempre o tempo, vocês já perceberam que está bem sucinto como uma resposta aos nossos problemas, porque eu preciso pagar minha conta, porque eu já não estou aguentando mais essa condição, então eu não aguento mais esperar pela pessoa que Deus me deu, e aí eu vou e me entrego a qualquer um. E aí o que acontece? Eu acabo me dobrando a Baal ou ao bezerro de ouro. Agora, nós jamais mesmo, por causa das nossas queixas, por causa das nossas lamentações, deveríamos agir dessa forma. Porque, irmãos, quando Deus libertou os israelitas do deserto, eles tinham que pagar por sua comida com a escravidão lá. No deserto, eles comiam do maná que vinha do céu, não tinham que pagar conta nenhuma, provisão toda vinda de Deus. E numa ansiedade louca, por não aguentar esperar 40 dias, começaram a festa, a bebedeira, e fizeram uma estátua e falaram assim: façamos um Deus que faça as nossas vontades. E é assim que nós fazemos ano após ano, geração após geração, era após era, transformando Deus na nossa maneira de pensar. Um Deus que sucumbe às nossas vontades. Mas nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela não veio para quem queria, para quem achava que era o dono, Anás e Caifás, veio para João Batista, que estava no deserto, porque Deus é absolutamente soberano, e isso pode nos confortar, porque se Ele quiser agir com misericórdia conosco, Ele vai agir. Não vai depender da pregação do irmão Alisson, do arrependimento do profeta, não. Ele é absolutamente soberano, foge a esse sistema perverso, meu irmão, e se encontra além das nossas próprias manipulações. Vocês percebem? Não tem como. Ele faz da forma que ele quer fazer. Bom, e a palavra vai dizer, fala assim, vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão. Esses arredores eram um lugar deserto, irmão. E aqui nós percebemos que João Batista já tinha sido cheio do Espírito Santo desde nascer. Agora ele veio a palavra. Em Lucas 1:80 vai dizer justamente que ele se fortalecia no Espírito nessas regiões desertas. Ele viveu ali, comia gafanhotos, e tem toda uma simbologia profética. Mas aqui nós percebemos, irmão, o que? Que é no deserto, é nos arredores do Rio Jordão. Vivia no deserto, que Deus trabalha ao nosso favor. Por isso as pessoas iam até ele. E tudo isso tem um motivo, irmão. Tudo isso tem um porquê. Quando nós vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, a palavra fala: assim ele os humilhou e o deixou passar fome. E a impressão que nós temos era que João Batista passava fome, irmão. Mas fala assim, depois sustentou com maná. Por quê, irmãos? Tem um porquê. Muitas vezes o Senhor vai deixar nós passarmos períodos de escassez. Muitas vezes o Senhor vai provar o nosso coração. Nesse momento, é um momento de cura, é um momento de restauração, a qual nós devemos agarrar firmemente. Irmão, irmã, guarde o que eu vou te falar nessa pregação. Você nunca mais será o mesmo depois do deserto de Deus. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém aqui precisa ouvir. Você nunca mais será o mesmo depois do deserto de Deus. Então eu creio que eu estou pregando para pessoas que se sentem humilhadas.
e estão nesse exato momento com vontade de fazer estátuas de bezerros de ouro. Eu quero te dizer, não faça, não desista do teu deserto. Eu estou pregando para pessoas que já não suportam mais passar fome, uma fome da alma. Nada na nossa vida deveria começar por necessidade. Nada na nossa vida deveria começar justamente porque precisamos de alguma coisa. Todas as vezes que começamos a algo por necessidade, o nosso critério de avaliação, ele abaixa muito. Nesse momento, nós começamos a andar com pessoas que nós não deveríamos passar nem do mesmo lado do passeio que elas, porque simplesmente abaixamos o critério de avaliação e então começamos a aceitar migalhas espirituais. E quando nós não amadurecermos nas nossas alianças, naquilo que nós devemos justamente fazer, o Senhor ainda vai continuar trazendo, logicamente, para nós mais fome. Mas perceba, fala, depois sustentou, por quê? Começaram a confiar um pouco. Então Deus tem a provisão. Como eu disse anteriormente, no Egito, era eles que pagavam com a escravidão, tinham que pagar pelo seu alimento. Aqui não, era de graça. E fala, sabe, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Assim como nós vamos falar um pouco aqui, porque Deus sempre faz algo inédito no deserto. Nem eles conheciam. O seu deserto está te levando a uma história inédita, a algo que é somente seu. Então Deus está trabalhando por você no deserto. Ele fala para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem. E o pão aqui fala das necessidades, ou seja, Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos, exatamente como precisamos. Mas não é a necessidade que vem em primeiro lugar, e sim a palavra que procede da boca de Deus, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando nós aprendemos isso, nós entendemos o Deus que trabalha. Sabe, quando Isaías 64, versículo 4 vai dizer para nós que jamais se ouviu falar, ou jamais se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, versículo 4. E quando nós cremos isso, nós precisamos, é nós que precisamos nos alinhar à palavra para recebermos dele aquilo que nós tanto queremos. Então você não atravessou, irmão, você não atravessou um longo e escaldante deserto justamente para parar aqui. Olha, a palavra vai dizer que João pregava o batismo como sinal de arrependimento. E o batismo é um mergulho em Cristo, é a água da palavra, irmãos. Eu ministrei na live de ontem de manhã sobre isso, sobre o rio que cura, e também a palavra de Deus, o conhecimento da palavra. Porque, irmãos, Deus não precisa de óleo de unção, Deus não precisa de algo nosso para fazer alguma coisa por nós. Não precisa, irmãos. O que ele precisa, na verdade, irmãos, é um sinal de que nós queremos ser trabalhados. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, o próprio João Batista pregando ali aos cobradores de impostos, ele fala, deem frutos que mostram o seu arrependimento. Por quê? Porque ele não precisa de nada nosso, irmão. Ele não precisa nosso, ele quer ver um coração, irmão, quebrantado. Olha, ele quer ver justamente que nós estamos a fim de andar como ele quer que nós andemos. Em Atos capítulo 17, Paulo pregando justamente aos epicureus e aos estoicos, homens que procuravam por meio da sua razão humana um sentido na sua pobre existência, ele diz assim, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida, o fôlego e as demais coisas. Você compreende, irmão? Quem é que trabalha por nós? O Deus de Israel. E o Deus de Israel não fica em dívida com ninguém. Você não crê, por exemplo, que o currículo do Deus de Israel já não é o suficiente para que nós venhamos a atravessar esse deserto convicto de que um dia ele fará justiça por nós? O currículo do Deus de Israel não demonstra o seu poder e o seu cuidado? Esse é o Deus que trabalha por nós. Agora, ele não precisa disso, irmão.
Ele não precisa. Em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus começa, de fato, ali uma mensagem, a aprofundar mais na mensagem, mostrando justamente a homens como esses fariseus, como Anás e Caifás, que viviam perseguindo ele. Em Mateus capítulo 9, versículo 13, ele mostra para nós, ele fala assim, ó, vão aprender o que significa isso. Isso é um mergulho. Vão aprender, aprendizado. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. E quando nós compreendemos isso, nós começamos a descansar e entrar em uma esfera um pouco mais ampla do amor e da bondade de Deus, e começamos a ter leveza em nossos passos. Começamos a chegar em um lugar onde nós não temos medo mais de cair, porque os nossos erros parece que não são tão importantes. E nós caímos muitas vezes porque nós tentamos fazer com a nossa própria mão. Agora, quando nós nos submetemos a Ele, começamos a fazer como Ele, nós começamos a compreender palavras como Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Ele fala, o profeta, como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos de bezerros 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeites? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa de um pecado que eu cometi? São tantas indagações do profeta, você não acha? Essas indagações, elas não são semelhantes à nossa? Será que devo parar com o processo? Será que devo continuar adorando a Deus? Será que eu sou digno? A pergunta é a mesma do filho pródigo. Quem é digno? A grande questão do filho pródigo, irmãos, em Lucas 15, é que ele estava fora do lugar certo. Quando ele começou a caminhar para longe do pai, ele foi ficando mais perto dos porcos. E os porcos comem no chão, mas um filho come à mesa. Eu quero repetir isso. Os porcos, eles comem no chão e os filhos comem à mesa. Por isso que ele teve desejo, porque ele estava se sentindo parecido com os porcos. Então, quando nós chegamos mais perto de Deus, e aí nós vamos entender que é através de uma simples atitude que nós precisamos mostrar, assim, através de um sinal. E é isso aqui, ele falou, mostrou a você, ó homem, o que é bom, no versículo 8. O que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pecou, irmão? Arrepende, confessa, procura ajuda, pratica a justiça. Não comece a espalhar por aí, não deixa a sua ferida sangrar. Arrepende-te. E é justamente isso que João Batista vai falar. Sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. E nesse momento nós entendemos que nós não precisamos fazer nada. Como Paulo disse, aprove Deus ter misericórdia de quem ele teve. E nós entendemos que nós estamos seguros em sua misericórdia. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não despreza Deus não despreza um coração contrido, um coração quebrantado. E muitas vezes Ele permite, justamente por causa dos nossos próprios passos errados, chegarmos a um lugar onde a nossa dor aponta somente para Deus. E eu quero terminar essa mensagem aqui, irmão, declarando o amor de Deus sobre a minha e a sua vida, sobre o que Ele quer fazer. Salmo 51, versículo 17, Davi declara: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, Tu não desprezarás. Tenha plena convicção disso, irmão. Nada que façamos vai fazer Ele nos ama mais. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre fica com todos. Tenham um bom dia. A paz do Mestre. Tchau, tchau.